Vamos lá? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um dia no Estúdios Gama Cash. Dessa vez nós temos o programa Papo de Cirurgião. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Segundo, sou médico cirurgião. E quem está comigo hoje é Dr. Diego Prado, também cirurgião, um colega que trabalha com a gente lá no hospital, né? E hoje estamos juntos aqui para iniciar esse programa e cada vez trazer mais colegas médicos aqui para o nosso programa. Não é não, Diego? Isso aí, Luiz. Se apresenta aí, Diego, para o pessoal. Um prazer estar aqui hoje, esse projeto novo nosso aí, Papo de Cirurgião. Mais um, né, toda Diego? terça-feira. E a ideia é realmente a gente tentar mostrar a vida do cirurgião dentro, não só dentro do bloco cirúrgico, mas também fora, né, Luiz? Sim, exatamente. Existe vida fora do centro cirúrgico, né? Sim, com certeza. Antes da gente começar o programa, queria fazer uma homenagem, né, a um dia especial como hoje, que é o Dia da Mulher. A todas as mulheres, né, que trabalham com a gente no nosso estúdio, a todas as nossas seguidores no nosso Instagram, que participam do nosso canal. É aquele grande abraço, aquele grande beijo. Dia da Mulher, né? Aquelas Nossas que são especiais. Exatamente. Mamães, filhas. Exatamente. Feliz Dia das Mulheres. Bom, vamos falar um pouco aqui, Diego, sobre como que a gente se conheceu, né? Isso é um fato interessante, dos quais isso leva para a vida profissional. O quanto que as oportunidades aparecem e como que é o dia a dia, de fato, de quem se forma como cirurgião e as situações vão aparecendo e vai levando nós para determinados destinos, né? Fala aí pra gente, Diego, como é que foi sua trajetória aí até chegar no hospital que a gente trabalha hoje? A formação do cirurgião é uma formação um pouco traumática para alguns, né, Luiz? É custosa, é uma residência pesada, mas eu costumo dizer que Deus coloca as pessoas certas nos lugares certos, né? A gente se conheceu aqui no Espírito Santo, né? E realmente você é uma pessoa que estava ali já no contexto de organização, de direção do hospital, e a gente acabou se identificando, né? Tem ideias semelhantes, ideias parecidas, e a gente acabou iniciando essa parceria aí, né? Que já se completa uns 2 anos, né? 2 para 3 anos, né? Então, oportunidade, inclusive, que você me deu. Eu não sou daqui do Espírito Santo, né? Você formou onde, Diego? Eu sou mineiro, eu sou de Belo Horizonte, então a minha formação foi toda lá em Minas. Então, eu vim para cá há cerca de 6, 7 anos, né? Então, Conheci a praia, aqui né? eu conheci certas pessoas que acabaram... Você é uma delas, né? Sim. Que acabaram me ajudando a seguir e criar raiz, né? Aqui no Espírito Santo. Sim, exatamente. Esse é um fato importante, até que você veio de fora, né? Para um cirurgião, e quem está nos acompanhando, futuros cirurgiões, os cirurgiões, né? Colegas, estudantes de medicina, o quão importante o seu relacionamento após a sua formação consegue fazer parte das oportunidades que podem vir e realmente traçar o seu destino, né? Eu e o Diego, nós trabalhávamos no mesmo hospital, mas não nos conhecíamos, né? Você até tinha um consultório já, né? Eu já trabalhava na equipe de emergência lá do sobreaviso do hospital. E aí, de fato, numa conversa, conversa, dia a dia. E do quais foi até uma necessidade, né, Diego? Eu precisava de plantonistas para trabalhar no pronto-socorro, dos quais até a gente tentou montar uma equipe de cirurgiões lá, né, de fato, no pronto-socorro. Não deu certo, mas você foi uma das pessoas que se prontificou, né? E aí acabou que já começa esse ciclo de amizade e de parceria, em que, como ele se prontificou, foi uma pessoa muito parceira, é uma pessoa que sempre vai ser lembrada quando mais eu precisei, né? Então, de fato, é muito importante a gente sempre pensar no como os nossos relacionamentos do dia a dia podem causar efeitos no futuro, né? Você sabe que isso é muito importante, né?
eu percebo que toda a minha formação e a minha condução como médico, como cirurgião, é o que eu disse para você. Certas pessoas que vão surgindo, né? E as portas vão se abrindo, né? Então, assim, é muito importante o networking, né? Você tá sempre, ser sempre uma pessoa proativa, né? Tentando resolver os problemas, tentando criar soluções, né? E não, a gente vê muito hoje essa prática médica, no geral, Mais que a de gente confronto, reclama né? muito, né? O confronto, porque às vezes a gente está num ambiente que não é tão satisfatório, tão propício, né? Tem alguns erros estruturais, erros de gestão e que traz um pouco de angústia, às vezes, na prática Uhum. da medicina, né? Então, você mostrar proatividade, você ir atrás, tentar ajudar soluções, essa é uma maneira específica que eu acredito que me ajudou a crescer aqui no estado, né? Eu sempre tive essa característica e eu percebo que isso ajuda muito, né? Isso abre portas pra gente. É até uma dica aí pro pessoal que está começando, né? A Isso gente começa desde a tentar graduação, né? desde a graduação. A verdade, o mundo inteiro é assim, a gente precisa de arrumar soluções para as coisas, né? A partir do Exatamente. momento que você fica só se justificando, só arrumando problema, só arrumando dificuldades, a tendência é você ser colocado de lado, né? Sim, A partir do momento que, apesar de todas as dificuldades, você acha uma solução, a tendência é que você seja abraçado, né? sim. Eu acho que foi aí que a gente acabou se identificando. Né? A gente pensa muito parecido, né? A gente pensa muito Não é parecido. também, né, Diego, não relatar os possíveis dificuldades, né? Não. O que a gente Não ser quer passivo, é né? É. não ser passivo. Na verdade, todos os problemas que podem advir de um serviço, de um determinado lugar, ele pode ser avaliado não como crítica, mas não, assim como uma crítica, mas construtiva. E a forma com que se fala e trabalha, né? Perfeito. Dando exemplo, se você é um plantonista, você está ali representando, né, A a instituição, né? instituição, né? E ali, de fato, todo mundo ali conta para ser um representante e resolver os problemas ali divinos e até relatar, né? Ou não, às vezes a gente fala que é acender a fogueira, né? Ou incendiar, ou seja, botar em grupos de WhatsApp, né? É. Expor as pessoas, os nomes. Então, de fato, realmente é uma relação de parceria que isso se constrói desde o início. E hoje a gente repara que há muito confronto, né? Embate, Muito confronto. entre as pessoas que querem trabalhar num determinado lugar e com É, os gestores, né, vamos dizer assim. é aquilo que a gente comenta, né? Existe um glamour muito grande, né, em cima da medicina quando a gente forma, né? Sim. Então, na verdade, quando a gente cai de paraquedas, né, no mercado, a gente vê como que as coisas são diferentes do que a gente imaginava, né? Tá certo, a gente tem aquele sonho da medicina, da cirurgia, de ser médico, mas existe um contexto todo por trás que a gente tem que se adaptar, Exato, né, né? para a gente conseguir ir além, ser menos traumático, né? Diego, na sua trajetória aí, né, como cirurgião, algum momento durante ou antes alguém conseguiu te orientar nesses determinados pontos específicos? Não, não. Eu acho que a gente aprende muito com experiência própria, Sim, né? Realmente aquilo que os mais velhos falam, ouve o que eu estou te falando, eu já passei por isso, isso é lei realmente, né? Eu aprendi muito dando cabeçada também. Eu já fui, às vezes, reativo, como os recém-formados são, já passou né? por isso, Já né? passei e o retorno não é bom, né? Então, na verdade, é isso que a gente está falando, né? Você tentar criar solução em Sim, vez de ser sempre um empecilho, sim. né? Mesmo que você saiba que você tenha razão, que você não está nas suas melhores condições ali, né? Não, isso é um ponto importante, né, Diego? Porque se em um determinado momento, né, entre os cirurgiões, entre os alunos, essa pauta vir a ser em consideração É, fora todo o segmento que tem que ter da parte médica, né? Ou seja, não passar a medicina, mas ser o que é ser médico, né?
qual é a profissão, quais são os... Então, se a gente tiver um ambiente de trabalho intra-hospitalar, entre os médicos, e essa discussão ser cada vez mais frutífera, né? Frutífera e ser, às vezes, até uma prioridade, né? Quantos entram no mercado e, de fato, não sabe nem faturar uma cirurgia, né? Isso aí, se ninguém discutir antes, como é que ele só vai se deparar no momento que ele for ter que realizar, né? Saber receber, né, as cirurgias, a gente falando aqui de cirurgia, nossa relação, o que é ter uma relação com o plano de saúde, né? O que demanda hoje o plano de saúde de um cirurgião. Tentar entender as dificuldades, né? Sim. As dificuldades que os planos de saúde também têm. Sim. Né? Então, na verdade, fica um medindo queda de braço. A né? queda de braço. E, na verdade, no final ninguém ganha. Né? É só a gente parar para pensar que se a gente às vezes pensa em determinado assunto, alguém com certeza já pensou, né? Em pensando nos problemas mesmo, né? Só que esses problemas às vezes podem ter milhões de dificuldades que às vezes quem está ali na ponta não consegue observar. E os pequenos atos, né, que ele pode realizar naquele momento, pode refletir muito no futuro, né? Se for uma pessoa que não é da equipe, que ela não é parceira, né, ela vai ficar lembrada ali por aquele conjunto de pessoas pro resto da vida. E foi o oposto que geralmente se acontece com as relações construtivas, né? Que geram a gente está falando aí de relação humana, né? Sim, na verdade, isso está dentro da medicina, da cirurgia, mas isso é geral, né? Mas e você? Acho que a gente nem comentou muito sobre isso, né? O que te fez ir para o lado da cirurgia? Isso sempre foi uma decisão sua? Então, na verdade, cada um tem sua história, né? De pensar uma larga escala. Na faculdade a gente se depara com milhões de especialidades, né? E aí somos obrigados no final a realmente escolher uma, né? Sendo milhões, né? A medicina, ela é muito diversificada, tem muitas áreas de atuação. E a gente, realmente, para escolher uma, se dedicar e não pensar mais nas outras, é uma decisão muito difícil. Principalmente nós que entramos na faculdade muitos novos, né? Então, às vezes não tem maturidade para entender. Eu acho, né? que a maturidade vai se construindo. Uns vão mais rápido, né? Outros vão mais lento, mas de fato atingir uma maturidade para até chegar a esse determinado assunto mesmo que a gente está discutindo, né? Às vezes é bastante longa e por vezes do caminho mais difícil, né? Então você, durante a sua formação, você ainda não tinha essa decisão na cabeça tomada? Eu consegui ter uma ideia. Eu, por muito tempo, fui monitor de anatomia na faculdade, o que eu gostava muito, né? É uma característica dos cirurgiões. Né? E aí, na minha faculdade inteira, eu era apaixonado por ficar no anatômico, né? Junto aos colegas, ensinando, dissecando, fazendo curso. Mas, por outro lado, uma das primeiras matérias clínicas que eu tive foi cardiologia. E eu fiquei fascinado o como é ativo, né? A cardiologia, para quem está estudando e para quem é residente, quem mexe com emergência, principalmente, é algo muito instantâneo, né? É algo que, às vezes, você reverte muitos casos na emergência e com tratamento a longo prazo, né? E aí eu fiquei nessa dicotomia entre cardiologia e até por fim eu decidi fazer cirurgia cardíaca. Juntar as duas coisas, né? E na época, cirurgia cardíaca, o pré-requisito é fazer cirurgia geral. Por isso eu segui pelo caminho da cirurgia geral. Sim. Mas tinha pensado em neurocirurgia também, até pelo fato da anatomia, né? E tinha pensado em ortopedia. Olha só. Área cirúrgica, né? Exato. Isso é um ponto importante, que aí, assim, sempre foi para lado cirúrgico. Por quê? O fato de ficar, às vezes, no consultório, como eu ficava, por exemplo, ajudando o doutor Luiz Fernando, né, que foi meu preceptor na cardiologia, horas, né, a tarde inteira, até o final, até o início da noite, sentado em consultório, fazendo o ambulatório. Isso me fez assim, eu preciso de alguma coisa mais ativa, mais dinâmica, uma coisa que reaja mais rápido. Aí, por isso, até uma dica que a gente pode dar, é não tentar escolher a área que você quer atuar, e sim ir afastando aquelas que você menos gosta.
Então, se você de fato não gosta de ficar no consultório o dia inteiro, já é um ponto que você pode descartar, né? Verdade. Já você não pode ficar ali, e até pelo hoje a gente sabe que os procedimentos têm um alto ticket, né, para o cirurgião, e tem um valor. Então, às vezes, o tempo de trabalho, o risco, o retorno acaba A hora a trabalhada, hora né? trabalhada, isso acaba levando em consideração que É. na faculdade a gente não está nem Não tem noção raciocinando muito disso, disso. né? Mas isso é com o tempo. São decisões que variam de acordo com o perfil, né? Sim. Se a gente traçar um perfil dos cirurgiões, geralmente você vai ter pessoas que são mais práticas, mais Agitado, né? dinâmicas, mais agitadas, né? Que não toleram muito, né? Ficar dentro de um consultório em longo prazo, né? Apesar de que faz parte da nossa atividade, né? Mas é perfil realmente. E eu percebi isso desde cedo também. Eu sempre tive a necessidade de lidar com situações que fossem mais emergenciais, mais que precisavam Mais da palpáveis, né? nossa interferência de forma mais ativa, Sim. né? E não aquela coisa mais arrastada, né? Isso é perfil, né? Eu não me veria sentado também dentro de um consultório, todo aquele processo, né? Então isso é individual, né? Isso é bem individual e é bom você ir percebendo isso ao longo da sua formação para você ir definindo realmente a área que você se identifica mais, Sim, né? com certeza. Agora, a gente tem diversas situações dentro da cirurgia, né? Tem a questão do nosso Cirurgias tempo, maiores, né? Nosso tempo. cirurgias maiores, né? Será que no mercado, não só isso é levado em consideração, até porque a gente entra num assunto delicado que envolve a questão da gente pensar na medicina e pensar no dinheiro, né? Não quer dizer que a gente faça, talvez o que a gente faça somente pelo dinheiro, mas hoje a gente tentar pensar mais como um empreendedor, né? E o nosso maior bem, sem dúvida, todos não irão discordar, que nosso melhor bem e maior deles é o tempo, né? Então, quanto vale o nosso tempo, né? O quanto que a gente gasta para a gente ter o retorno, né? Quanto que como que a gente consegue valorizar a nossa hora trabalhada. Então, se a gente pegar cirurgias longas, né? E com o mercado às vezes fechado ou com uma remuneração não muito interessante, de fato tem que ser levado tem em que ser levado em consideração. Só que falar disso envolve aquela coisa de ser médico. Ah, não, mas você tem que fazer pelo que você gosta, né? Realmente isso tem que ser levado em consideração. Esse é o ponto principal, né? Se a pessoa realmente não gosta do que faz, né? Realmente aí ela pensar realmente só na parte de remuneração, né? Não funciona, Não né? funciona, né? Vamos botar um exemplo aí de cirurgião plástico, né? Que é uma carreira aí que tem um ticket médio de cirurgias estéticas grandes, mas a gente lá no centro cirúrgico a gente vê, a gente vai e opera, faz todo o nossa Nosso dia, agenda, né? e quando a gente vai ver, os cirurgiões plásticos ficam lá e, se bobear, passa da meia-noite, né? São cirurgias longas, né? São cirurgias longas, são cirurgias delicadas, né? E aí justifica, né, por que esse retorno financeiro, que muitas das vezes as pessoas não conseguem ter esse tipo de noção, né? Então, são vários fatores, né, que a gente leva em consideração. Agora, falando também da parte externa, né? Sim. Quando você compara uma residência cirúrgica de uma residência clínica, o seu tempo livre, né? A gente sabe, né, como é um pouco mais custosa a vida de um cirurgião, né? Sim. A vida de um cirurgião, ela realmente, a gente tem um grau de responsabilidade sobre o paciente muito intenso, né? Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, né? Eu diria hoje, o cirurgião, ele tem que ser técnico, tem que ter uma técnica aguçada, mas ele tem que ter um senso de cuidado com o paciente
muito grande, né? Não que as outras não sejam, mas você para ter operar um paciente da forma adequada, você tem que ter um pré-operatório muito bem feito, você tem que ter um pós-operatório muito bem feito. Isso envolve você ter uma equipe multidisciplinar, né? Nós não somos nada sem essa equipe multidisciplinar. O cirurgião, ele já não opera sozinho, Exatamente. Né? Então, no mínimo, uma equipe, né? Um instrumentador, né? Perfeito. E o pós, né, Luiz? A gente sabe como a condução do paciente após a cirurgia é importante, né? E o que me deixou fascinado pela cirurgia desde o início foi... porque você imagina, né? A fragilidade de um paciente numa maca, dentro do bloco cirúrgico, anestesiado, né? Que entrega a sua vida a você. Então, você faz uma cirurgia, ele depende da sua técnica, ele depende da técnica da sua equipe, ele depende da sua paciência. Então, essa condução, ela te dá uma responsabilidade a mais, né? Então, é uma especialidade realmente que pesa nos ombros, né? Isso não é ruim, né? Mas ela vem junto, né? Essa responsabilidade ela é muito grande. Acontece, né, Diego, que a cirurgia ela não começa na cirurgia, né? Não começa na cirurgia. Primeiro você tem que fazer um preparo do paciente, avaliar os exames se estão adequados, tomar decisões entre se necessita ou não de bolsa de sangue no dia da cirurgia, se precisa reservar um leito de UTI. Precisa encaminhar para uma avaliação cardiológica, precisa encaminhar para uma avaliação pré-anestésica ou especialidades auxiliares, né, como às vezes precisa de um pneumologista, um cirurgião vascular, um né, nutrologista para melhorar a parte nutricional do paciente. Então, envolve todo esse pré. Depois existe o ato cirúrgico, né? No dia agendado, a gente vai e marca a cirurgia. E tem todo um acompanhamento que é necessário com o paciente, né? Ter uma íntima relação boa com o paciente para que acompanhe ele no pós-operatório, entendeu? Né? E assim, isso demora quanto tempo? Pois é. Então, são vários fatores, né? Se você pensar, o cirurgião ele precisa de ter uma clínica cirúrgica aguçada. Então, ele precisa de ser um clínico muito bom para ele preparar bem esse paciente, né? Ele tem que saber fazer um diagnóstico adequado. As possíveis complicações, né? Possíveis complicações. E um detalhe que a gente fala muito isso, né? Indicar cirurgia é muito fácil. Não indicar. Agora, contraindicar uma cirurgia é o mais difícil. É mais difícil ainda, né? Quando você vê um paciente, às vezes, com um abdômen duvidoso, um exame de imagem duvidoso. Sim. E um paciente que tem um quadro metabólico, foge um pouco do seu controle, né? O custo-benefício, você colocar Sim. isso na ponta do papel e ver se esse paciente vai se beneficiar, se não vai se beneficiar. Uhum. Isso deixando de levar em conta que você é um cirurgião e que você quer operar, né? A gente quer operar, né? Quanto mais operar pra gente, melhor, né? Sim. Então, contraindicar uma cirurgia é o mais difícil. É o mais difícil, né? É o mais responsável. Bom, Diego, vou só dar uma pausa aqui. Você que está assistindo a gente, compartilhe com seus amigos, né? Se inscreve no nosso canal, faça perguntas, né? Pode interagir com a gente aqui que a gente responde o quão necessário for. E quanto mais vocês participarem para a gente, é muito importante, né? Que a gente vai saber a interação, se vocês estão gostando, né? Indique a gente para os seus amigos, para os seus companheiros, né? Para que a gente possa divulgar e se tornar esse um canal bastante interessante para todos, né? Olha lá, o Thiago está até perguntando para a gente quais os desafios no início da carreira de um novo cirurgião. Um novo cirurgião, né? Porque mudou muito, né? Sim. A medicina de hoje está bem diferente, né? Principalmente da parte cirúrgica. A gente vê... A gente pode colocar até da época que a gente formou, né? Sim, não somos tão velhos, pouco né? tempo atrás. Mas um período de 5 a 10 anos, né? A gente pegou a transição, acredito que você também, entre a cirurgia, o ensino, né, da cirurgia convencional, né? Para a cirurgia minimamente invasiva, né? Sim. Então, a gente vê hoje residências, especializações, em que os cirurgiões não operam mais
uma barriga aberta, né? Fazem Aham. cirurgias convencionais, né? Uma vesícula convencional, uma hérnia convencional. E a gente teve essa mudança que é super... o benefício é maravilhoso, né? Mas fica aquela coisa, né? Do cirurgião raiz, né? Sim, A gente sim. perde um pouco Exatamente. dessa habilidade de você realmente operar o paciente da forma antiga, né? Vamos supor. Isso é uma diferença, né? Do mercado de hoje, né? O de antigamente. É um desafio para os novos cirurgiões, né? Sim. Um dos maiores desafios, eu acho, pro médico que recém acabou, seja de qual laço, seja a sua especialidade, é realmente, primeiro, o fato dele ser solto, né? Em um ambiente em que ele tem que já buscar pacientes e operá-los. Só que operá-los com pouca experiência, né? Então, um dos maiores desafios seria, primeiro, esse, né? Que seria de encontrar o seu público, porque se você não tiver paciente, você não vai operar. E cirurgia quanto mais você faz, mais curva de aprendizado. você se torna especialista naquela área. Então, de fato, você precisa ter experiência, mas como é que você adquire experiência? Sem operar. Sem operar. Tendo experiência, assim, somente da residência, né? Mas nós que já passamos por algum tempo, nós sabemos que, por mais que tenhamos uma residência muito boa, com bastante cirurgias, sempre a gente sai dali com muita bagagem a ser recebida ainda, né? Déficit, né? Então, teria esse ponto que é um dos maiores desafios. E o segundo ponto é, de fato, o mercado. Perfeito. Porque não é só o problema do mercado, é começar a entender o mercado, né? Como que funciona o mercado da medicina? Existe a medicina pública, a privada, né? E a particular, né? Eu tenho aqui, se a gente tiver cirurgiões novos, residentes, estudantes de medicina, realmente sem entrar no mercado, como é que vai saber como vai receber uma cirurgia, né? Quanto que vale uma cirurgia aí para você cobrar do seu paciente mesmo, particular, né? E aí que entra a parte de nós temos parcerias dos quais pode nos fornecer isso, porque na residência, a maioria das residências são instituições públicas, né? Sim. Então, esse tipo de experiência a pessoa não vai ver de faturamento, isso você vai cair realmente, aprende aos trancos e barrancos, aos trancos, né? E barrancos, né? E você perde muito do ponto de vista financeiro, principalmente, né, nessa fase inicial, né? Por você não saber lidar com essas dificuldades. Né? Outro ponto importante, por exemplo, a maioria das pessoas que formam, né? Fala assim, então vou abrir o meu consultório e depois desse consultório, beleza. Vai chegar paciente. Vai chegar paciente. Tá, mas se eu quiser atender um plano de saúde, quem que eu busco, né? Para quem que eu vou atrás? Como é que eu faço essa busca? Aonde que eu posso atender os pacientes do plano X sem ser conveniado? Eu tenho esse tipo de oportunidade que às vezes se nem saber a oportunidade, como é que essa pessoa vai buscar, né? Então, o que eu vejo muito é até atingir esse nível de conhecimento, ela fica ali num limbo, né? Que tenta buscar, e aí a partir realmente até ela conseguir chegar ao nível assim, de amadurecimento, que consiga gerenciar aonde ela quer investir, aonde ela quer focar seu tempo, porque até também demanda um tempo, né, Diego? Quando você precisa de pacientes, não é de uma hora para outra que consegue... Principalmente na nossa área cirúrgica, né? Que as pessoas, quando procuram cirurgiões, elas geralmente vão atrás de cirurgiões mais renomados, com um pouco mais de experiência, né? Então, essa fase de entrada no mercado de trabalho, ela é uma fase inicialmente mais traumática, né? E você vai desenvolvendo esse processo, né? Isso é muito importante, isso não é ensinado, né? Isso não é ensinado nas faculdades, a gente realmente lida com isso no dia a dia e vai aprendendo. Você falou sobre a questão das residências, né? É importante um toque aí para o pessoal que está fazendo ou que está na fase de escolha, né? Na cirurgia é muito importante você procurar serviços em que você tem demanda, né?
cirúrgica, você tem um serviço desenvolvido que você faz cirurgias de diversos segmentos, né? Você pega a cirurgia bariátrica, você pega a cirurgia de trauma, você pega cirurgias mais do dia a dia, como vesícula, hérnias, né? Então, você pegar um serviço onde você tem um volume né, bem desenvolvido, isso faz toda a diferença, né? Até se planejar, né, o Diego. Por exemplo, assim como a residência já denota isso, né, que às vezes, da onde vêm os pacientes? Da onde da onde a gente pode realmente pensar que pode chegar esse paciente até nós? Primeiro que tem os planos de saúde, né, que direciona hoje muitas vezes os pacientes, e tem também a demanda espontânea dos próprios hospitais. Até se for escolher uma especialidade, você pensar onde você vai estar, aonde você quer morar, porque aí você já vai criando laços para procurar um serviço que possa direcionar e encaminhar esses pacientes e ali cada vez mais você operando, você vai criando autoridade. São dicas importantes, que se a gente tivesse tido no início, teria sido mais fácil, né? Com certeza essas situações Teve uma perguntinha importantes aqui do pessoal, né? Parabenizando aí o nosso projeto, mas obrigado aí, Tiano, né? Maravilha. E aí, uma perguntinha que ele fez foi sobre, gostaria de saber como foi no centro cirúrgico para realizar a primeira cirurgia. E aí, você lembra, Diego, como é que foi sua primeira cirurgia? Eu lembro sim. E eu te falo que provavelmente é uma sensação de todo cirurgião que se forma, né? Apreensivo, né, Luiz? A gente termina a residência com uma bagagem, com certeza, mas sempre com o preceptor do lado, sempre com o seu staff te dando uma retaguarda, né? Uhum. Então, quando você cai realmente no mercado de trabalho e opera, o paciente ele é seu. As responsabilidades vêm para você agora, né? Sim. Então, nessa fase inicial, você aprende a lidar com essas emoções, né? E eu lembro muito bem, eu fui trabalhar no interior na região metropolitana de Belo Horizonte, e Hospital do SUS, né? A gente recebia pacientes de diversas patologias, mas operava muita hérnia, vesícula, e, como eu disse a você, é convencional, né? Alguns serviços do SUS, eu diria que até a maioria, eu acho que ainda no Brasil, não tem videolaparoscopia, né? Então, a minha formação ela foi muito pautada em videolaparoscopia, mas a gente sempre teve, a menor parte, mas sempre teve cirurgias convencionais, né? Então, eu tive que lidar com esses pacientes sem ter tido tanta prática, né? Sim. Mas a gente nunca opera sozinho. Então, eu tive a sorte de ter um cirurgião mais experiente comigo também na época. Então, eu fui ganhando experiência e ganhando confiança com essa pessoa. E é a partir daí que você vai realmente desenvolvendo, né? Não, é até uma dica, né? Quando você está se formando, quando você for se inserir no mercado de trabalho, realmente a gente tentar buscar profissionais para que possa nos apadrinhar, né? Com certeza. No sentido até de ajudar, não causar malefício ao paciente por, né, às vezes, pouca falta de experiência. Ter humildade, né? Ter humildade de saber aonde você pode chegar, né? A gente tem as nossas deficiências, né? Isso é muito importante. E eu lembro no início a importância de você fazer uma boa residência, né? Porque o que surge a partir daí? Você tem indicações, as pessoas abrem porta para você, né? Sim. Eu lembro da minha residência, quando eu terminei ela, eu tive a oportunidade de ser absorvido pelo serviço, né? Por quê? Justamente, né, a gente conseguiu mostrar uma proatividade, uma boa relação com os colegas, né? Uma qualidade técnica. Então, essa é uma dica, né? Faça bem a sua residência, seja proativo, né? Tente desenvolver sua técnica da melhor forma possível, para que você realmente, a partir dali, a tendência é que você tenha pessoas te ajudando, né?
né? Ninguém quer prejudicar o outro de forma proposital, né, Luiz? Sim, com certeza. Mas tem a cirurgia que a gente faz logo após a forma da residência e tem a primeira cirurgia que é feita na residência, né? Ah, sim. Bem assim. Como é que foi? Você lembra? Eu lembro. Foi uma hérnia umbilical. É a cirurgia típica de hérnia A minha né? também foi uma hérnia umbilical. Hérnia umbilical. Eu acho que os staffs eles tendem a escolher essas cirurgias, né? Porque são cirurgias muito simples, realmente, né? E assim, é o tempo todo tomando esporro, né? Na verdade. Não faz isso, faz desse jeito. Que é o normal, é o natural, né? Mas eu lembro bem, e é muito prazeroso. A gente sai, né? Chega em casa, conta pra todo mundo, fiz a minha primeira cirurgia. Hoje a gente entende o porquê nossos staffs ficam tão nervosos, né? Totalmente. Porque qualquer erro ali pode denotar num tempo cirúrgico maior para corrigir. Então eles ficam, realmente é uma função bem delicada, né? Porque é um paciente que está ali. Exatamente, né? Sobre responsabilidade do staff, junto com o residente que já é médico. Exatamente. E isso é uma questão técnica bastante importante, que o médico residente ele responde já pelos seus atos, né? Mesmo no serviço de residência. E ali realmente começando a primeira vez. Mas de fato tem que começar, né? De fato tem que começar. Já vai chegar uma perguntinha pra gente do pessoal, né? Se o pessoal que tiver pergunta, pode mandar pra gente, a gente responde, tenta interagir ao máximo, tá bom? Tenta convidar o máximo de amigos para ajudar nosso canal e ajudar nós difundirmos o máximo possível a quantidade de informações. Tem uma perguntinha ali do Leandro. O que motivou os doutores à escolha da especialidade cirúrgica? Que pergunta, né? Realmente uma perguntinha bem... Responde ou respondo? Pode responder, vamos lá. Eu acho que é a questão do perfil, novamente. Sim. Né? A especialidade cirúrgica, ela tende a ter pessoas mais imediatistas, né? O que me chamou a atenção na cirurgia, o que me fez ir para ela é justamente essa capacidade de conseguir resolver, às vezes, Já é cultural do cirurgião, resolveu, né? Chegar e resolver. Né? Então, assim, eu tive um contato incrível durante a residência com a cirurgia do trauma, né, no Hospital João 23, que é referência em trauma, né, na América Latina. E, assim, é fascinante você pegar um paciente traumatizado e às vezes grave, e você operá-lo, né? E realmente você salvar a vida daquele paciente. Você literalmente salva a vida daquele paciente com a sua intervenção, né? Então, isso é uma característica que a cirurgia tem. E isso sempre me chamou a atenção. Né? Essa questão de ser mais imediatista, de querer ter uma resolução mais espontânea, né? A cirurgia geral... Mais impaciente, né? Isso. A cirurgia geral, ela tem esse perfil de paciente, tem perfis. Tem pacientes também que se arrastam, né? São pacientes que a gente tem um tempo prolongado de condução, né, Luiz? Uhum. Mas ela te promove situações em que você tem que ser resolutivo naquele momento, né? Isso é muito da nossa característica. Eu acho que geral, né? Dos cirurgiões são todos assim. Não, com certeza. Desses assuntos, Diego, eu acho que a gente pode já conseguir juntar informações para o pessoal que está ali nos assistindo entender de fato o que levou nós a realmente criar esse podcast, né? Perfeito. Até explicando aí para quem está nos assistindo, o podcast foi criado, né? Vai ser por mim e por Dr. Diego. Além do podcast, nós somos sócios, né, numa clínica especializada em hérnias, não é, Diego? Isso. Mas que até é um fato importante. Quando fala hérnia, tem pacientes que nos procuram por causa de dor nas costas, né? Hérnia de disco, né? É verdade. Então, de fato, é um fator que faz confusão mesmo, mas nós somos especializados na parte de cirurgia de hérnias da abdominal.
né? Parede abdominal. Que nós vamos falar muito sobre isso aqui também, né, Diego? Vamos trazer pessoas, referências também para a gente poder conversar. Mas a função mesmo do podcast é através de um ambiente informal, em gravação, poder trazer as estudantes de medicina, médicos residentes em cirurgia, cirurgiões de diversas especialidades, né? E até mesmo pacientes entender qual é a vida, né, dentro fora do cirurgião para as pessoas, né? Quais são as dificuldades que às vezes um estudante de medicina gostaria de entender que o cirurgião passa, lida, né? No dia a dia. Quais são as dificuldades que o colega hoje, né, às vezes tem, a gente pode discutir aqui e ajudá-lo a conseguir resolver esses problemas no seu dia a dia, que a nossa dor pode ser a dor do outro, né? Quantas dificuldades nós passamos, né, que talvez às vezes com mínima informação, né? Já aliviaria bastante. Já perdeu cirurgia por não faturar no tempo certo? Diversas vezes. Muitas vezes, né? Muitas vezes. Vai recorrer para ver. Então, assim, são muitos pontos, né, de curiosidade, desde o paciente até o nosso colega mesmo, que nós podemos discutir aqui e ajudar esses colegas, os pacientes, até pacientes, aqueles que foram nos procurar, saber de fato como que é por trás, né? E vai ser uma forma de trazer... aperta aí mais informações. O botão aí atrás aí, que a gente... Só para a televisão voltar aqui. Trazer pessoas aqui, por exemplo, colegas cirurgiões de diferentes especialidades, para todos relatarem e dar a sua opinião sobre determinados assuntos, né? Sim. O médico hoje pode investir, ele tem condições de investir, né? Ele precisa de ser só médico, né? Ele precisa ser só médico, né? Quantos médicos que hoje nem mexem mais com a medicina? A gente pode conhecer médicos empresários, né? É verdade. Médicos que investem em determinados diferentes nichos, né? E por que não trazer a experiência deles aqui? Talvez a experiência de uns podem ser exemplo de outros, né? Inspiração, né? Inspiração, né? E mediante o nosso convívio que a gente tem de diferentes colegas, pessoas exemplares, né? Vamos trazer essas pessoas para o nosso programa, nosso podcast, e aí assim mostrar, né, e poder chegar a diferentes níveis de informação, né? A ideia é essa, né? É um ambiente informal, a gente conseguir falar de temas relacionados à cirurgia, temas relacionados à vida fora do centro cirúrgico, né? E atividades diversas que o médico em geral, né? Sim. Pode desenvolver. Então a gente vai trazer pessoas interessantes aqui para a gente conversar, né? De forma informal e bem bacana. Diego, alguém já te perguntou se na sua residência era parecido com Grey's Anatomy? Várias vezes. Várias vezes. Isso é uma curiosidade que todo mundo tem, né? Da área médica. Inclusive eu tenho uma fã do Grey's Anatomy lá em casa. Ah, é? Ela acha que é daquele jeito, né? É exatamente igual, né? E o que você acha? Você acha que é parecido? Para o pessoal entender. Eu acho que o sucesso da série está muito relacionado tem uma semelhança muito fidedigna de certos movimentos realmente médicos, né? Sim. Agora, é uma ficção, né? Ali você vê um drama muito grande, né? Relacionamentos. Parece que a série já morreu todo mundo da série, né? Já renovou todo mundo. Já renovou a toda. Já. Mas ela realmente é muito bem feita, mas é uma ficção, né? E a vida real é um pouco diferente daquilo, né? Mas eu acho que eu já assisti outras séries e a gente percebe o dramatismo, né? O dramatismo é muito grande, né? Sim. Eu acho que isso atrai também o espectador, né? A curiosidade para saber como que é a vida do hospital. E tem uma certa diferença entre a medicina praticada nos Estados Unidos, né? Do que a medicina que a gente pratica, né? Aqui, né? Exato. Do cirurgião. Lá é uma formação generalista, né? Então já é um ponto que a gente pode discutir, né? Com certeza. Como que a nossa formação é bem diferente. Em detrimento do mundo, né? Exatamente.
que é um assunto interessante até para a gente Muito, discutir. Tem até colegas cirurgiões que têm vamos dizer assim, a, a programação da vida dele é de fato procurar fazer uma residência fora aqui do Brasil, né? E talvez trabalhar, né, nos Estados Unidos, né, por exemplo, né? Sim. Eu já tive a experiência de acompanhar um serviço na Espanha, quando eu estava na faculdade, né? Lá em Madrid, um serviço que já tinha cirurgia robótica, né? Aqui já tinha também, mas estava começando. O Espírito Santo também, a gente nem pensava que poderia ter, né? Hoje a gente já tem 2 hospitais que fazem, né, cirurgia robótica. Mas é engraçado que quando a gente busca uma experiência fora do país, parece que sempre a grama do vizinho é melhor, né? Mas, de fato, na hora que a gente coloca na ponta do lápis, às vezes nós nem conhecemos a realidade por inteiro da onde a gente mora, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, já tinha robô quando eu fui. E eu não conhecia o hospital, né? E aí a gente tem essa perspectiva de sempre procurar em locais fora aqui do Brasil ou em outros e dizer que lá pode ser melhor do que aqui, mas aqui tem excelentes serviços, né? Maravilhosos, né? A medicina é muito regional, né? Sim. A medicina de São Paulo, por exemplo, ela é realmente maravilhosa, né? Eu tive um período da minha formação em São Paulo e realmente a gente fica maravilhado com algumas coisas, né? São serviços muito bem montados, muito bem estruturados, equipes muito coesas, muito fechadinhas, né? E isso acontece porque é um polo, né? É um polo, né? Você tem um investimento muito grande, então você não precisa de ir muito longe para você ter uma medicina de ponta. Aqui mesmo no estado a gente tem isso já, né? Mas isso realmente chega com um pouco de atraso, né? Mas a gente hoje com a internet, com o ensino à distância, né? A gente consegue... É muito engraçado, até porque eu vou falando algumas coisas suas aqui O Diego também, ele é professor, né, da faculdade de medicina, né? Ele tem relação com estudantes, né? E acaba que eu acabo sendo preceptor também de uma outra faculdade, né? E aí a reação dos alunos sempre é essa, às vezes, você vai fazer residência, né? Eu vou fazer em São Paulo, vou fazer... Aí a gente pergunta, mas você já conhece o serviço? Porque na visão sempre é melhor, né? Aí eu falei assim, você já foi lá, você já conhece os daqui, por exemplo? As residências daqui, e aí de fato não conhece, então até abre um pouco a cabeça, por que eu vou para outro estado, sendo que nem aqui eu conheço? E cria uma dificuldade quando você estuda fora, né? Porque aí quando você termina, você tem uma situação a se definir. Sim. Você vai ficar ou você vai voltar? E quando voltar? E quando você volta para um local onde você não tem um networking, né? Sim. Então você tem que começar do zero. Quando você faz difícil, uma residência num local, durante o seu próprio desenvolvimento ali na residência, você vai criando, né, portas, né? Então, geralmente você termina o serviço, a residência e já está encaminhado, né? Então, isso é algo a se pensar também, né? Fazer uma residência fora, às vezes tem essa consideração a ser feita, né? E quando você voltar? Vai ser mais difícil, mas não quer dizer também que você vai ter, não vai ser um profissional de sucesso que você queria, né? Mas você vai ter um pouquinho mais de custo, mais árduos, né? Mais árduos. E Diego, e aí tem mais? O que você acha que a gente vai poder discutir mais aqui no podcast, né? Então, ou seja, são todos os assuntos, né, relacionados à medicina e cirurgia, né? Sim. Que às vezes fogem realmente do fato do ato cirúrgico, né? Ou seja, caso clínico, né? Na verdade, a gente não vai focar muito nessa parte. Apesar de ter, às vezes, algum caso ou outro que a gente queira discutir, de fato, é mais a rotina do médico cirurgião, né? Qual é a formação do médico cirurgião, o que os médicos cirurgiões podem fazer para alcançar a liberdade financeira, alcançar a liberdade territorial, né? Algumas dicas que a gente... Qualidade de vida, né? São coisas que nós buscamos todos os dias, né? E se o quanto antes a gente focar no nosso objetivo final e não de fato, né, na parte assistencial da medicina,
né, a gente vai evoluindo cada vez mais para ter mais tempo para a família, ou se a pessoa de fato, o objetivo da vida dela é alcançar um nível extremo de vamos dizer assim, de sucesso profissional, aí realmente tem pessoas que... Tem que delegar algumas coisas. Mas uma coisa é certo, não dá para ter todas as coisas ao mesmo tempo, né? De fato, vai ser importante, por isso que esse amadurecer bem a cabeça antes do que as coisas aconteçam, é muito importante para você planejar o seu objetivo. Então, se você quer uma família, se você quer realmente reconhecimento financeiro, se você quer um reconhecimento profissional, né? Se você quer liberdade, se você quer luxo, ou você quer a simplicidade, então tudo isso vai impactar nas suas escolhas. E o quanto antes você conseguir discernir o que você de fato quer, né? Você não muda de objetivo no meio do caminho e cada vez isso se torna mais longo. A gente tem que ter meta, né? Um plano. Né? A partir do momento que a gente tem um plano, você vai seguindo aquele plano. Né? O sucesso é muito mais garantido. Né? Com certeza. Mas você tem que dosar as consequências, você tem que saber quais serão o ônus e o bônus, né, daquelas atitudes, né? Sim, com certeza. E hoje em dia, igual a gente está fazendo aqui, né, fazendo um podcast, fazendo uma live no Instagram, uma live no YouTube, o quanto a mídia hoje mudou, né, o paradigma da divulgação da parte médica, né, do profissional médico de ser, né? Então, isso é uma discussão muito importante que a gente vai trazer aqui através do podcast, que assim como a parceria, né, com a Ortegama, que é a agência que a gente está aqui desenvolvendo, o Gama Cash, pode ajudar a todos os cirurgiões e médicos a se orientar nesse aspecto quanto ao marketing médico, né, que serviria também para outras especialidades, né? Mas hoje é um assunto que a gente não pode negligenciar, né, Diego? Sem sombra de dúvida. O mundo é digital hoje, né? O mundo é digital. A gente tem que saber diferenciar muito, principalmente nós que somos médicos, né? O que é adequado, o que deixa de ser adequado, mas não é mais uma dúvida, né? A nossa inserção no meio digital, na mídia, ela é hoje obrigatória, né? Porque o mundo hoje ele se baseia em informações, né, Luiz? Informações, em troca de experiências, né? Antigamente você tinha que abrir uma enciclopédia Barça para você, né? Era manual, a gente comprava aquilo na banca de jornal, você lembra? Então hoje você tem tudo ao seu dispor na internet, você estuda por vídeos, você troca experiências através do digital. Então essa exposição, né, ela é importante desde que seja feita com responsabilidade, com qualidade, né? Sim. Essa analogia é muito bem feita se nós pensarmos, por exemplo, numa palestra, né? Se a gente marcar uma palestra, por exemplo, numa faculdade, enquanto a gente for discutir esse assunto, assim, para quantas pessoas no limite seriam atingidas naquele momento, sendo que juntar o horário de que todos estão disponíveis, com a mídia digital, aí nós conseguimos cursos, até a pessoa no mesmo curso pode voltar a assistir várias vezes. É infinito, então, né? A escala, né? A escala é infinita. E que a gente pode atingir com esse benefício da mídia digital. E a pandemia veio trazer isso, assim... Escancarou isso, né? Até reuniões hoje, às vezes, por exemplo, a gente mora aqui em Vitória e Vila Velha, né? Atravessar a ponte em determinados tempos é difícil, né? É pesado. Só que às vezes você faz uma reunião onde você já está, não precisa translocar até o vai e volta. Então, muito disso a gente já está evoluindo bastante. Até as consultas online, né? É bom que nesse caso podemos discutir aqui quais são as regras, né, que a gente, porque não pode ser feito qualquer coisa. Tem uma série de detalhes. Tem uma série de detalhes, cuidados técnicos, cuidados éticos que tem que ser tomados, regras, para a nossa especialidade, para que seja feito da forma correta. E talentos são deixados de lado por conta simplesmente às vezes da mídia digital, né? O que você acha?
Eu acho a inserção nossa nesse meio obrigatória, né? A gente vê muita resistência de certas pessoas. Eu acho que isso é normal, a partir do momento que você não tinha nada disso, né? E você tem que sair da sua zona de conforto, né? Não é fácil se expor, não é fácil falar, às vezes a pessoa não tem essa dinâmica, né? De falar para um público, mas isso hoje ela faz parte, é uma característica que a gente tem que ter. Da mesma forma que todo mundo hoje tem que falar inglês, todo mundo tem que falar uma outra língua, né? Hoje a gente precisa de ter esse contato midiático também, fazendo parte da nossa característica profissional. Não só na medicina, né? Mas em qualquer profissão. Sim. Leandro, tem uma pergunta aí pra gente ou não? O pessoal mandou... Você que tem alguma pergunta, alguma coisa, manda pra gente aí pra gente poder interagir, né, com o pessoal. Olha lá, o Iwood está agradecendo. Eu quero parabenizar essa nova etapa aí do Dr. Luiz II e parabenizar toda a equipe, que são top demais. Pessoal, obrigado aí por estar acompanhando. A gente vai ter nas próximas semanas, né, Luiz? Sim. Toda semana, toda terça-feira, o Papo de Cirurgião. E sempre com um assunto novo, colegas que a gente vai chamar para tratar de assuntos importantes, assuntos que são bem curiosos aí, né? Com certeza. Bom, pessoal, queria agradecer imensamente toda a nossa equipe de produção, nossa equipe que está por trás desse projeto grande. Estou muito feliz aqui com todos e todos muito bem empenhados. Agradecer ao Dr. Diego também por fazer parte desse projeto, nos apoiar sempre em parceria, né? E vamos já finalizar o podcast e chamar novamente para a semana que vem. Terça-feira teremos mais uma vez o Papo de Cirurgião, não é? Episódio número 1. Né? Às 8h30, toda terça-feira às 8h30. Para você que está nos assistindo, já marque aí no YouTube, compartilhe com seus colegas, se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe, que isso realmente vai virar uma rotina. E todos nós vamos ter toda terça-feira o Papo de Cirurgião, né? É isso aí. Bom, agradeço também a presença aqui a todos e vamos lá, até a próxima semana. Obrigado, pessoal, até mais.